Olá, você que nos acompanha nas nossas noites de terça-feira. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite. Louvado seja Deus por mais este momento que temos para meditar na palavra do Senhor, preciosa e importante para as nossas vidas. Que Deus te abençoe profundamente, que mais uma vez não temas, seja algo que venha trazer refrigério para a alma e fortalecimento da sua fé e a confiança no Senhor. Vamos falar sobre isso hoje, sobre a questão de confiança e a importância de nós buscarmos uns aos outros, né, nesta ferramenta tão preciosa de orarmos uns pelos outros e assim também intercedermos uns pelos outros. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e logo em seguida vamos ver aí o nosso texto dessa noite. Senhor amado, nós te agradecemos por mais este momento tão importante, precioso, ó Deus, para a nossa vida. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um de nós quando nós debruçamos na tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajuda-nos, ó Pai, com os olhos iluminados, compreender as tuas palavras, compreender as Escrituras, compreender este livro que nós chamamos de Bíblia e assim, ó Deus, sermos enriquecidos e fortalecidos em nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, e que assim a cada dia mais venhamos a confiar em Ti e a perceber a importância de buscarmos o Senhor. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. A palavra de Deus hoje que eu quero trazer ainda no livro de Josué está no capítulo 10, versículo 8. Capítulo 10, versículo 8 de Josué, que diz assim: Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Eu queria trabalhar aqui, como já expliquei, nós estamos aqui num período de meditação, então nesse sentido não é um estudo bíblico, né, aprofundado, onde nós vamos interpretar o texto, mas também a nossa devocional não está fora, né, de uma conjectura humana, mas compreendendo o que está acontecendo no contexto deste versículo e assim também tirarmos lições verdadeiras para a nossa vida e assim podermos então aplicá-la de uma maneira sábia e de uma maneira certeira. Nós temos aqui o que está acontecendo então no capítulo 10, que Deus tem que falar isso para Josué. Interessante que o que nós vimos na última meditação, no capítulo 8, Josué tinha perdido uma guerra, né, ali na pequena cidade de Ai. Então era importante que Josué ouvisse aquela palavra do Senhor. Mas agora, nesse sentido, ou o que está acontecendo aqui no capítulo 10, um capítulo importante e um capítulo também muito conhecido por muitos evangélicos, porque é aqui que fala, no capítulo 10 é onde se fala do sol que para, né, e para que Josué vença aquela batalha. E o que está acontecendo aqui nesse contexto para que seja necessário, né, a intervenção de Deus para que o sol pare, né, e venha então a Josué seja vitorioso nesse capítulo 10. Nós vemos aqui que os moradores de Gibeão, né, no versículo 1, os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, né, no meio de Israel. E temeu muito, né, o versículo 2 diz aí que temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai.
e todos os seus homens eram valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e Pirã, rei de Jamute, e Jafia, rei de Laques, e Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, e eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Então o versículo de número 8 que nós lemos, versículo 8, diz: disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos entreguei, nenhum deles te poderá resistir. E Josué então sobe, seguindo o texto, nós vamos ver aí que Josué então sobe para aquela batalha contra 5 reis, e ali então ele no versículo 12, ele vai dizer: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até o povo se vingou dos seus inimigos. E naquele dia foi um dia que não houve outro igual, porque naquele dia Josué venceu 5 reis. Mas o que fica aqui para nós, neste verso de número 8, não é que Josué foi contra estes reis e Deus está então dizendo: pode ir, Josué, que eu entreguei nas tuas mãos. Mas o contexto nos diz que Josué foi para essa batalha por uma intercessão dos moradores de Gibeão, porque esses 5 reis vieram contra a cidade de Gibeão. E ali, como Gibeão havia se aliado a Israel, como o versículo 1 diz, então aquela cidade agora está sendo invadida por 5 reis que estão contra Gibeão. E nesse momento os gibeonitas vão até Josué pedir ajuda, pedir socorro. E olha que enigmático também, algo maravilhoso que acontece aqui na palavra de Deus, no versículo de número 6. Olha o que os gibeonitas disseram para Josué: não retires a tua mão de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Nós vemos aqui os gibeonitas pedindo ajuda para Josué, porque os gibeonitas vão ser atingidos por 5 reis. Os gibeonitas estão pedindo ajuda, estão pedindo para que Josué interceda por eles, que venha auxiliá-los. Os gibeonitas que enganaram Josué, e que por causa desse engano eles fizeram ali uma aliança, e agora Josué não pode quebrar essa aliança com eles, e por causa disso agora eles foram transformados em escravos ali por causa da mentira que fizeram. Mas por causa desse compromisso eles vão pedir ajuda para Josué, e Josué não diz: se vira, a guerra é de vocês, vá lá e resolva vocês, essa guerra não é minha. Não, de forma nenhuma. Josué, ao ouvir aquele pedido de ajuda, ele subiu a Gilgal, versículo 7, toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. E naquele momento, Deus então mais uma vez fala com Josué, dizendo: Josué, pode ir, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. 2 coisas aqui para a nossa meditação nessa noite, deste verso.
né? Primeiro, que os gibeonitas vieram atrás de Josué, porque sabiam que Josué poderia auxiliá-los, né? Josué poderia ajudá-los. Os gibeonitas sabem que Josué pode mudar aquela situação diante daquela questão. Ou seja, o primeiro ponto aqui para nós pensarmos é a questão da confiança. Quantas pessoas também chegam até nós sabendo que nós adoramos o Deus verdadeiro, que nós seguimos a Deus, que nós cremos em Jesus? Quantos também vêm pedir intercessão, vêm pedir ajuda diante de uma situação tão desesperadora, diante de uma situação que talvez não seja 5 reis que estão se levantando contra elas, mas situações tão pesadas quanto se fosse 5 reis vindo contra aquela pessoa. São pessoas desesperadas, são pessoas angustiadas, são pessoas aflitas e cheias de tribulação que muitas vezes encontram na igreja um refúgio, que encontram às vezes em nós cristãos aqueles que podem interceder junto a Deus, porque talvez elas já foram para vários outros lugares pedir ajuda e não conseguiram. E às vezes não é nem ajuda como cesta básica, ou alimento, ou remédio, ou qualquer coisa desse tipo, né? Ajudas sociais, mas sim aflições da alma. Quantas vezes eu já recebi em minha igreja pessoas que entraram ali e falam: pastor, ora por mim. Não estavam ali pedindo cesta básica, pedindo dinheiro, já vários outros também já fizeram isso, né? Mas entraram ali e durante a semana, nas manhãs ali durante a semana, eu falo: pastor, eu só quero pedir oração, eu quero pedir que o Senhor me ajude em oração. Eu estou angustiado, eu estou aflito, estou desesperado, estou a ponto de entregar a minha vida. E aonde elas só precisavam de um consolo e de um conforto. Os gibeonitas não vão conseguir resolver este problema. Os 5 reis se levantaram contra a cidade de Gibeão porque eles fizeram paz com Israel. O problema foi causado porque eles souberam que os gibeonitas estão em paz com Israel e que Israel está junto com eles. Quantas vezes também, por causa da nossa paz com Deus, o diabo se levanta, né? E o inimigo tenta atingir a muitos, porque estamos aliados com o Senhor. O próprio Jesus disse isso. Na quinta-feira, o nosso estudo no Evangelho de João, no capítulo 15, vai falar desse ódio do mundo por aqueles que seguem a Jesus. E nós precisamos pensar a respeito disso, de que muitos virão pedir socorro. E nós precisamos também estar prontos e preparados para lutar a batalha desses que pedem socorro. E a batalha é uma batalha espiritual, como Paulo coloca em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades deste mundo. E nós precisamos orar. Com toda a oração e súplica, Paulo vai concluir ali a armadura de Deus, dizendo ali, com toda a oração e súplica. A oração também faz parte desta arma de guerra quando nós estamos enfrentando batalhas espirituais, batalhas da alma, batalhas e angústias que nós não vemos. Os 5 reis se levantaram contra Gibeão e os gibeonitas pediram ajuda para Josué. Interessante que eles dizem aqui: não retires a tua mão de teus servos, no versículo 6. E o que nós vemos no versículo 8, que é a nossa chave aqui hoje, né? Deus dizendo para Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Josué, olha que interessante, os gibeonitas falam para Josué: não retires a tua mão de nós, cuida de nós, protege a gente, cuida de nós. E Deus está falando: Josué, eu entreguei esses inimigos nas tuas mãos.
né? Pode ir sem, não precisa temê-los, não precisa ter medo deles, ainda que sejam 5. Não precisa ter medo. A guerra não é sua, mas eu entreguei nas tuas mãos, né? A guerra dos gibeonitas, mas eu entreguei nas tuas mãos. E esta intercessão, esse auxílio, esta confiança, né, que os gibeonitas tinham em Josué, é o que muitas pessoas também, quando correm atrás da igreja, também esperam. Esta ajuda espiritual, esta ajuda de alguém que pode resolver o problema que elas não conseguem resolver. Por isso, nós precisamos pensar sobre isso, né? Pensar a respeito dessa intercessão, de alguém que está clamando por misericórdia, e nós precisamos ser misericordiosos e auxiliar quem precisa de ajuda. Mas o segundo ponto que eu queria pensar aqui nesta noite, nessa reflexão, é que nesta palavra do versículo 8 de Josué 10, tem algo aqui que todos nós, como cristãos, precisamos sempre estar atentos. Não é assumir a guerra do outro, né? Assim, espontaneamente, ou, né, porque ele está com uma batalha e pediu ajuda, então eu vou lá ajudá-lo, sem pensar, sem discernir. Mas olha o que o texto diz: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Ninguém deles te poderá resistir. Os entreguei, Deus entregou a Josué. Ou seja, nesse sentido, nós precisamos compreender que só seremos vitoriosos numa batalha quando Deus assim nos capacita, quando Deus assim nos prepara, quando Deus também nos promete que Ele já entregou. Quando nós assumimos alguma coisa que não veio da parte de Deus, nós somos vitoriosos, nós somos derrotados. Nós vamos sofrer, nós vamos nos frustrar, pensando que aquilo era algo que veio da parte de Deus, quando na verdade não era. Então, meu querido, cuidado. Na hora das intercessões, na hora das adversidades, que algumas pessoas pedem ajuda, pedem socorro, precisamos discernir e entender se isso veio da parte de Deus ou não. Se Deus realmente entregou isso para que nós fôssemos para essa batalha ou não, isso não é, né, compromisso meu, Deus não está nisso. Então não estarei nisso também. Mas Deus nos chamou para nós fazermos todo esse serviço, todo esse trabalho, mas Jesus deixou bem claro para os discípulos também em Mateus 10, em algumas circunstâncias em que eles deveriam sair, em algumas circunstâncias em que eles deveriam não se meter. Então, não devemos de forma nenhuma acreditar ou achar que em tudo nós vamos ser vitoriosos, mas discernir, né, aquilo que da parte de Deus nós teremos vitória, daquilo que vamos ter realmente algo que vai trazer bênção na vida do outro. Pois o outro está confiando que, quando vem pedir ajuda, está confiando que alguma coisa vai acontecer, de que a resposta, a ajuda vai vir, porque sabem que o Deus em que servimos é um Deus poderoso. Mas esse Deus poderoso só nos dá vitória quando Ele, da parte de Deus, quando nós confiamos nele também para essa questão. Veja, por exemplo, o que acontece no livro de Atos, quando no capítulo 16 Paulo está ali em Filipos e entende, discerne e compreende que aquela menina, aquela jovem está possessa. E ele consegue então expulsar o demônio daquela menina. Mas quando no capítulo 19 nós vemos agora ali em Éfeso, né, alguns homens que foram lá tentar expulsar o demônio, né, de alguns endemoniados ali, né, disseram: eu te expulso em nome de Paulo, em nome do Jesus que ele professa, né, e aqueles demônios falaram: eu conheço Paulo, eu conheço, né, Jesus, mas quem vocês são? E ali, né, deu uma surra neles, né, porque eles não tinham a fé ou não tinham o conhecimento e o discernimento que Paulo
tinha para expulsar demônios. E nós precisamos desse discernimento, ou mais ainda, a submissão ao poder de Deus. Quando nós decidimos fazer do nosso jeito, decidimos fazer com as nossas forças, então não vai dar certo. Nós vamos errar, nós vamos falhar e vamos frustrar o outro que está esperando de nós algum resultado. Os gibeonitas confiaram em Josué, mas Josué confiava em Deus. Josué só foi porque Deus disse: eu os entreguei, pode ir. Não precisa temê-los, não precisa ter medo deles, porque eu entreguei eles a você. Então por isso Josué foi. E Josué venceu aquela batalha. E nisso eles encontraram vitória. Que coisa preciosa! A questão da confiança que as pessoas buscam, mas também a nossa confiança no Deus que realiza através de nós, e não nós que realizamos alguma coisa, não nós que fizemos alguma coisa, não o poder da nossa própria fé, mas o poder de Deus que agiu através de nós, fez com que aquilo acontecesse. E é assim que funciona. Nós somente somos o canal de Deus, porque se Deus não entregar, se Deus não estiver nesse negócio, nada vai dar certo. É o que aconteceu com o povo de Israel ali em Números, no capítulo 13 e no capítulo 14. Eles ouviram os 10 espias que foram contra, e depois, quando veio a sentença de Moisés ali, dizendo: olha, Deus então vai castigar vocês vão ficar agora 40 anos no deserto. Aí o povo fala: não, então agora a gente vai. E aí Moisés falou para eles, né? Não, agora vocês não vão, porque Deus não vai estar lá com vocês. E mesmo assim eles insistiram e foram, né? E foram derrotados naquele momento, porque Deus não foi com eles. Então nós precisamos ter esse discernimento de que diante de desafios que são colocados para a igreja, colocados para nós cristãos, intercessões e pedidos de socorro, precisamos pedir a Deus também. Precisamos não confiar em nós que vamos conseguir, mas pedir ao Senhor que venha auxiliar, porque é Ele que vai fazer todas as coisas. Por isso, meu querido, que Deus te abençoe e que você seja assim edificado e abençoado, confiando. Vai ter pessoas que vão te procurar, mas confia no Senhor, que vai te usar em todo momento. Vamos orar? Senhor amado, nós te damos graças por este tempo, e assim, ó Deus, diante de intercessões, ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar o Senhor e não ir na nossa própria força, na nossa própria fé, na fé humana, mas confiar que o Senhor é aquele que responde às orações, é aquele que vem agir, que vem manifestar a graça e que vem auxiliar todo aquele que pede ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, para assim entender que nós somos somente canais, que nós somos aqueles que o Senhor quer usar, mas em nome de Jesus, ó Deus, que a arrogância, o orgulho, a soberba não tome conta de nós quando alguém vier nos procurar. Em nome de Cristo Jesus, ajuda-nos e nos abençoa nesse processo de confiança e nesse processo de intercessão, de ajuda para aquele que pede socorro. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, na graça e na paz do Senhor.